Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui novamente. Finalmente eu consegui rever e fechar, né, terminar de assistir ou de revisitar essa tríade famosa de filmes que eu costumo chamar, na verdade eu conheço por esse termo, né, por esse apelido, que é, entre aspas, a trilogia satânica, que são O Bebê de Rosemary, A Profecia e A Profecia, né? Aí, repetindo, o mais antigo é o Bebê de Rosemary, que é de 1968, direção do Roman Polanski, ele conta ali com a Mila Ferrer e com o John Cassavetes. 73, nós temos O Exorcista, que talvez seja o mais famoso desses três filmes, apesar do meu preferido de fato ser o Bebê de Rosemary, porque eu acho um filme mais charmoso, é aquele tipo de filme que eu gosto de rever assim no, no sábado à tarde, no domingo à tarde, no dia que eu tenho, entre aspas, não tenho nada para fazer, vou rever o Bebê de Rosemary, que como eu disse, eu acho ele bem, enfim, né, tem as personagens carismáticas, tem aquela atmosfera charmosa, né, do final, dos filmes do final dos anos 60, me agrada muito. Aí tem o Exorcista, que é esse filme imundo, né? Digamos assim, porque de fato é um filme que ele é muito minucioso em relação aos detalhes, ao trabalho de maquiagem, de caracterização dos personagens, a atuação, né? Que quando com aquele ator suíço, né? O Mark von Sydow, né, que é um monstro. O filme vira uma outra coisa a partir do momento que ele aparece. E para terminar, esse, né? A Profecia. Talvez, de fato, dos três filmes, A Profecia é o mais fraco. Porque, de fato, assim como os dois anteriores, A Profecia é uma adaptação de um romance, não é, do David Seltzer, que é um romance com o mesmo título, né, que é A Profecia. É um livro pequeno, ele estava há décadas fora de catálogo, não só aqui no Brasil, como mundialmente também. Então, tem muito tempo que eu queria ler, porque, assim, quando era adolescente eu gostava muito, né, da profecia, apesar de hoje eu ver assim com muito mau gosto, sabe? Como eu disse, quando comparado com os outros dois filmes, ele é bem inferior, mas mesmo assim tem coisas de destaque, né? E como eu disse, o romance e o livro, na verdade o romance ele foi escrito, ou novela, ela foi escrita para servir como uma espécie de peça publicitária para o filme. Ó, queremos fazer um filme, né, nessa mesma temática aí do Exorcista, né, que tem um filme que está fazendo sucesso, né, vamos criar um filme. E o David Seltzer teve essa ideia de fazer um filme sobre uma criança, ou um livro, né, sobre uma criança, que é essa criatura meio, entre aspas, né, que é inocente, que é doce, mas que na verdade guarda um segredo, né? Na verdade ele é a encarnação do mal na Terra, né? Ele é o filho do coisa ruim, do sete peles, né, do capiroto. Que eu não gosto de usar aqueles nomes, né, outros, porque mais assim, aceitável, né, intelectualmente, né? Porque como eles são adaptações de expressões de origem greco-romana, e originalmente eles tinham um sentido que era totalmente diferente desses que a cultura popular e o cristianismo concedeu a elas, né, essas expressões, essas palavras, ao longo aí dos últimos 2 milênios, eu, pelo menos, me sinto desconfortável. Porque a gente acaba que é uma coisa que, por exemplo, no filme, o documentário, né, sobre Hal Seixas, né, que é o princípio e o fim, tem uma pessoa que comenta, né, que ele diz o seguinte: confundir é, esse ser da cultura popular, né, de chifrinhos, né, de rabo, né, que é, entre aspas, é o coisa ruim, o inimigo, com aquele mito da elevação do ser humano, que está presente em inúmeras culturas antigas, para não dizer em todas, que o mais célebre deles é o Prometeu, né? Quer dizer, confundir essa coisa ruim da cultura popular, né? De chifres e cascos, com aquele mito antigo da iluminação do ser humano é um crime contra o legado da humanidade. E eu concordo com isso. E por isso que eu não gosto de chamar esse personagem por aqueles nomes, né? Como o diabo, o demônio, etc. Porque, como todo mundo sabe, né? Demônio, ou vem do daimon grego, né, que tem um significado que é o daimon grego tem um significado que é totalmente diferente deste que a cristandade deu a essas personagens que aparecem, por exemplo, nos evangelhos, né, que são os demônios, né, depois os diabos, etc. Porque qualquer dia desse eu até vou reler a Bíblia, que a minha tá aqui, né? Que a Bíblia é de Jerusalém. Qualquer dia desse eu vou parar para reler a Bíblia, porque pelo que eu me recordo,
e eu tenho muita curiosidade sobre esse tema, não existe, entre aspas, uma doutrina dos demônios, ou sobre os demônios nos textos do Antigo Testamento. Esses demônios, esses diabos, parece que eles brotam no Novo Testamento, mas não há menções a eles no Antigo Testamento. Então, para mim, essa é uma aquisição, uma construção cultural, tomando como base ou tentando, entre aspas, homogeneizar uma série de divindades, entre aspas, pagãs, que haviam ali simultaneamente ao desenvolvimento e ao surgimento do cristianismo. E os demônios, né, os diabos, seriam, na verdade, uma, uma simplificação, né, e uma visão negativa e preconceituosa em relação às divindades, ou às deidades de outros cultos, de outras culturas, de outras civilizações que haviam ali ao entorno da bacia do Mediterrâneo. Mas isso aí já é uma outra história, que realmente eu gostaria, como disse, de voltar à Bíblia e tentar identificar esses elementos, né? Será que de fato existem menções a esses diabos, esses demônios do Antigo Testamento, ou isso é simplesmente uma aculturação, né? essa tentativa de homogeneizar uma visão até negativa sobre as deidades de cultos ali contemporâneos e adversários ao surgimento e o, como é que se diz, a expansão, né, do culto cristão no Império Romano, que ali a partir do século II, depois de Cristo, ele entra em declínio. Né? Aí voltando, acho que a profecia aqui do Sidney David Seltzer é bacana, e ele começa, enfim, com uma citação bíblica, né? Que é que no livro está na primeira página, mas é contracapa e tal, mas no filme ela só aparece no final, que é aquela famosa do Apocalipse 13, versículo 18, né? Que é aquele que tem entendido calcula o número da besta, né? Porque é o número de um homem. Seu número é 666. Aí a cabeça realmente explode, né? Você vê uma série de referências sobre isso ao longo da cultura, até da cultura brasileira, nós falando sobre o número da besta, o anticristo. Eu me lembro quando eu era criança, em casa nós tínhamos uma Bíblia gigante que era ricamente ilustrada com reproduções daquelas obras do Rafael, do Michelangelo, né? Todos aqueles pintores ali da transição do Renascimento para o início da modernidade. Era uma Bíblia fantástica e minha imaginação ficava totalmente tomada por aquelas imagens que são belíssimas, que certamente todo mundo conhece, e se não conhece, acho que deve conhecer, que elas dizem muito sobre a nossa concepção sobre o que é o ser humano, né? Muito mais, repetindo, talvez aquelas ilustrações, aquelas obras de arte do Renascimento, elas falam muito mais sobre o que é humano do que exatamente como uma manifestação do nosso imaginário coletivo sobre o sagrado, né? Em especial sobre essa visão do sagrado que é cristã. Aí, como eu disse, vale muito a pena, porque como eu disse, eu acho que depois de rever a profecia, né, do David Seltzer, a vontade que dá é retornar a Bíblia não só ao Apocalipse, né, a revelação do João, mas a Bíblia como um todo. Né? Aí voltando à profecia, esse filme do final dos anos 70, 1976, ele tenta pegar carona com o sucesso do Exorcista, apesar, como eu disse, eu preferi muito, para mim, desses três filmes, o melhor mesmo é o Bebê de Rosemary, que, como eu disse, é uma série de subtemas que subsiste ali, né, por baixo da narrativa principal. Não é um filme tolo, há várias possibilidades de interpretação sobre o Bebê de Rosemary. E até como eu brinquei no último vídeo, eu gosto de pensar que a frase do filme "todos eles são bruxos", na verdade seria que o filme na verdade é uma metáfora acerca da ameaça comunista à família tradicional norte-americana, né? O papai, a mamãe, o filhinho feliz, etc. Né? Porque, como eu disse, aqueles vizinhos impertinentes, estranhos, excêntricos, na verdade não seriam bruxos, que o bruxo ali é simplesmente uma metáfora, né? Uma alegoria, mas eles seriam sim comunistas, né? O filme fica muito mais interessante quando você tenta buscar essas outras possibilidades de interpretação para o filme. Mas, para mim, eu acho que o mais correto seria isso, né?
Aí voltando, A Profecia é um filme de 1976, tem esse livro acho que vale a pena ler. Agora, como eu disse, o livro, ou o filme é uma adaptação literal do livro. Em vários aspectos eu acho o livro muito melhor. Assim, ele não é um livro extenso, acho que é um livro de 260 páginas, isso porque ele é impresso, por exemplo, com bom espaçamento entre linhas, tem letras que são grandes. Então, assim, se você sintetizasse isso, caberia tipo assim, umas 100, 120 folhas, ou até menos. É um livro pequeno. E o que mais me agradou no livro é que ele não, o David Seltzer, ele não faz aquele trabalho de descrição minuciosa, excessiva, não. Ele é bem pontual, ele só fala realmente do que deve ser falado para criar aquela atmosfera de suspense, de mistério, de dúvida, né? Será que de fato Damien é o anticristo, né? Quem é a mãe de Damien, né? Quais são as circunstâncias que estão por trás da adoção de Damien, né? Pelo embaixador, até escrevi o nome, senão não iria me lembrar que é o Robert Thor, né? Porque é muito engraçado não, né? Trágico e curioso, né? No mínimo, esses paralelismos entre a vida, né? Do ator que interpreta o Robert Thor, que é o Gregory Peck, e os dilemas que a personagem que ele interpreta, né? Que, repetindo, Robert Thor, vive no filme. Porque vou dar uma sinopse básica do filme, porque eu acho que tem muita gente que não assistiu, principalmente os adolescentes, né? Que é a galera que só quer assistir filme novo e tal. Né? Então, parar para assistir um filme que tem talvez 40 anos ou mais, é uma coisa até ruim, né? E vou comentar a mesma coisa que eu já comentei em vídeos anteriores. Antigamente, apesar de nós termos menos fontes de informação, mas na TV Global, na antiga TV Manchete, no SB Esteira, passavam muitos filmes. E o meu gosto, entre aspas, foi moldado por esses filmes, que muitas vezes eram repetidos exaustivamente, mas pelo menos eles estavam ali. E hoje, não. A TV aberta basicamente não exibe mais esse tipo de filme. Os principais serviços de streaming não disponibilizam esses filmes. Não existe mais o recurso ao VHS, ao DVD. O DVD se torna cada vez mais raro, uma coisa exótica. Só um ou outro lunático que ainda tem ou compra DVD. Então, assim, se não tiver na Netflix, se não tiver no Amazon Prime, você não vê. Isso é péssimo, porque dificulta muito a formação do gosto cinematográfico e de que esse público mais jovem, né, o adolescente, né, o menino, a menina, ele conheça outras cinematografias e outras formas de fazer e de interpretar, né, a nonarte, que eu acho muito ruim, né, pernicioso pro fomento do gosto, né? Até recentemente um menino da escola perguntou: professor, você já viu o filme X? Eu acho que ele gostou desse filme, não vou citar aqui, vou deixar para falar no outro momento. Eu disse: sim, já assisti, mas é um filme ruim. Aí ele ficou rindo. Aí, voltando, né? O filme, a história é simples. Há esse político, né, esse funcionário público dos Estados Unidos, que é o Robert Thor, que é interpretado pelo Gregory Peck. Ele chega à maternidade, na qual sua esposa, que é a Catherine Thor, que é interpretada pela Lynn Reming, que ela já morreu já tem algum tempo, 1991. Assim, é uma menina bonitinha, mas eu não vi nenhum filme assim de destaque. E realmente, quando ela aparece, quando ela não está sorrindo, mas quando ela, entre aspas, é obrigada a atuar junto ali com o Gregory Peck, me perdoe, mas é risível. Porque o cara é um monstro, é um ator excelente, cara. E, como eu disse, ele não precisa nem fazer muito esforço para tornar a personagem dele crível, né? E, como eu disse, ela tem, né, essa Lynn Ramsey, que tem que atuar com ele, aí o filme cai demais. Que era muito, é uma atriz muito ruim, aquele jeito meio histriônico, tem que falar alto, tem que rir alto, né? Mas eu não sei se realmente são trejeitos dela como atriz ou se aqueles são elementos para compor a personagem. Porque assim, se foi uma escolha dela, aquela forma de rir, de falar no tom de voz assim que é muito histriônico, né? Se foi uma opção dela como atriz, menina, você errou feia, porque realmente fica muito artificial. Aí voltando, né, para a sinopse do filme. É o Robert Thorne, que é um funcionário ali do governo americano. Ele chega à maternidade para tentar ali acompanhar a esposa no trabalho de parto, né? Porque como ele é um homem importante ali
do governo, ele não tem tanto tempo assim de contato com a família, e quando ele chega, ele é recepcionado por um padre, que é amigo da família, diz assim, infelizmente, o bebê de vocês nasceu morto, né? Nasceu morto, o bebê, né? Aí ele disse, meu Deus, como é que eu vou contar isso pra Catherine, né? Porque eles já haviam perdido um bebê, ela tinha passado por um problema de depressão devido à morte da criança deles, né? Aí o padre disse para eles, mas hoje você não perdeu uma criança, você ganhou um filho, porque nasceu nessa mesma noite, praticamente no mesmo horário do seu filho, uma criança, não, um bebê, que perdeu a mãe. E você, né? Você e a Cat são um casal que perderam, né, uma criança. Então por que você não adota essa criança? Você não precisa nem contar para sua esposa, né? Porque olhe para a criança, ela é muito parecida com vocês. Aí o Robert Thorne ele reluta inicialmente, mas ela acaba adotando a criança, né? Secretamente, não revela a Cat, né, que eles perderam o bebê, e daí o filme prossegue, né? Quer dizer, virou aquela família feliz, o papai, a mamãe, a criança, né, que é o Demi, que é interpretado por uma criança chamada Dave Spencer, que é tenebroso. Eu acho que é o ponto mais fraco do filme, foi a escolha daquela criança, que é horrível. E dali, quando a criança faz 4 anos, mais ou menos, começam ali a se desenvolver de fato a trama com esses elementos mais insólitos, né, e grotescos, né, bizarros, né, que a criança começa a apresentar um comportamento estranho, e o Robert Thorne, né, que é o pai, que é esse autor já é embaixador americano na Inglaterra, ele é alertado por um padre de que aquela criança, na verdade, é o anticristo, né? O mal encarnado, é o filho do coisa ruim. E ele, como eu disse, ele reluta novamente, inicialmente, a acreditar nessa história bizarra. Ele pensa que simplesmente o padre é um alienado, mas a série de acontecimentos estranhos, né? E inusitados relacionados ao filho dele fazem com que ele acredite nisso. E aí tem-se nisso toda uma trama que conduz o Robert Thorne até o Oriente Médio para remontar ali as origens da, desse combate entre as forças do bem contra o mal, né? Dessa divina trindade satânica. E o filme é espetacular nesse sentido, né? Porque realmente você fica tenso. Agora, assim, tem um ponto de destaque que é a trilha sonora. Eu anotei o nome do cidadão para jogar pedra nele aqui. Deixa eu ver se eu encontro, porque esse aqui merece realmente uma surra assim, de cinto pelo trabalho que ele fez no filme. Cadê? Acho que eu não vou encontrar. Droga. É Gary Goldsmith. Gary Goldsmith. Esse cara, ele tem que levar, como se diz, um tapa na cara. Porque o trabalho que ele fez ali nesse Gary Goldsmith em relação à trilha sonora é tenebroso, é muito ruim. Porque assim, tem uma música tema do filme que é muito boa, mas assim, é daquele tipo de filme que lembra as novelas da Record, do SBT, né? O personagem começa a falar, tem que ter a música tema do personagem, aí entra. E a trilha sonora é muito mais alta do que os demais sons, para usar a voz dos personagens. Aí destoa demais, a trilha sonora sempre entra assim, de uma forma errada, atrasada, fica uma coisa totalmente artificial, eleva assim as alturas, um aspecto entre aspas, meio teatral para a coisa toda, porque assim, é o personagem X que vai falar. E, como eu disse, ele começa a falar, um segundo depois, 2 segundos depois, entra a trilha sonora. Aí realmente cria um ambiente que não é natural. É porque em bons filmes, né, a trilha sonora ela casa com a narrativa, ela serve para, entre aspas, ajudar ao público a entrar, né, submergir ali na narrativa e na história, fazer com que toda aquela história se torne incrível. E, em especial, quando se trata desses filmes sobre o insólito, sobre o fantástico, e no caso sobre a demonologia, né, sobre o nascimento a vinda do anticristo à Terra, seria necessário assim, um trabalho mais apurado em relação à trilha sonora, que esse cidadão, esse Gary Goldman, ele não faz. Aí tem umas 2 ou 3 músicas de filme que são muito boas,
porque é simplesmente um coral. É muito bom, mas como eu disse, ele sempre entra em momentos errados. Assim, a música é muito mais alta do que o som, por exemplo, da, da voz ali, dos atores, né? E dos outros, entre aspas, elementos musicais do filme sonoro. Então, quebra assim, essa tentativa do público emergir, né, e aceitar a história como incrível. Acho que é um ponto muito negativo. E como eu disse, quando você releva o fato de que essa trilha sonora ela é mal usada, porque assim, é uma trilha sonora boa, mas usada em momentos que para mim é errado, né? E chama muito a atenção para ela, né? E cria um elemento de tornar o filme entre as mais superficial. E repetindo, nesses filmes que tratam de elementos ligados ao insólito, ao fantástico, é crucial que esses elementos eles se conectem de uma forma mais orgânica. Claro que isso acontece, sei lá, eu ia citar um filme como Tubarão. Tem aquela trilha sonora que é totalmente artificial, né? Mas enaltece ali o filme, você fica tenso por causa da trilha sonora. Esse filme, como eu disse, como a trilha sonora ela é muito alta e aparece assim de uma hora para outra, aí você fica, pelo menos para mim, é algo incômodo, cria uma dissonância. Mas, como eu disse, o livro, né, A Profecia, é excelente, do David Seltzer. O que me incomoda no filme A Profecia é a forma como eles usam a trilha sonora, apesar de parte dela ser excelente, dá até medo, né? Você ouvir aquele troço sozinho, porque acaba o filme, eu deixei lá os créditos descendo com aquela trilha sonora incrível, né? Tem, tem uma música tema do filme que é ótima, e tem esse trabalho muito ruim dessa criancinha aí, do David Spencer, que é o Demi, e do trabalho dessa atriz, né, dessa senhora, que é a Lynn Hemick, que é, entre aspas, a Catherine Thor. Péssimo, péssimo. Porque assim, mas, na verdade, o filme é do Gregory Peck. Ele só, se fosse só ele, porque na verdade a maior parte do filme é só o Gregory Peck pensando, né? Assim, indagando sobre de fato quem é essa criança, quem é a mãe dessa criança, quais de fato foram as circunstâncias que levaram essa criança a se aproximar da minha família. Será que foi algo ao acaso? Será que foi algo pensado? Eles querem algo para minha vida? Como eu disse, dá a entender de fato que todo, na verdade, o filme inteiro ele orbita em torno da personagem ali, né? Robert Thorne, que é interpretado pelo Gregory Peck, e como eu disse, não precisa de mais ninguém no filme. Se fosse só o Gregory Peck atuando, pô, já estava ótimo. E ao longo assim, do filme, eu ficava, quando eu assisti antes, que como eu disse, eu não me lembro da primeira vez que eu assisti A Profecia. Esse é um daqueles filmes que eu assisto desde sempre. Eu acho que era exibido pelo SBT, eu já vi umas 20 vezes esse filme. Minha Profecia é um filme que me acompanha há muito tempo. Eu tenho DVD, mas repetindo, desde, desde sempre que eu assisti esse filme. Como eu disse, repetindo, já assisti ele umas 20 vezes. Aí voltando, quando eu assisti o filme eu ficava muito curioso. Eu ficava, poxa, como é que esse ator ele consegue, entre aspas, criar esse nível ali de, assim, de demonstração, de demonstrar essa emoção tão profunda, porque no filme, essa personagem, né, do Gregory Peck, que é o Robert Todd, ele passa a vida inteira amargurado, angustiado, porque ele guarda esse segredo da própria esposa, né, da Cathy, que é o fato de que o filho dele morreu, que aquele ali não é o filho dele, não é? E ele sabe que se essa verdade vir à tona, a esposa dele, como é uma pessoa, como repetindo, que já teve problemas de depressão, de, enfim, né, de problemas até psiquiátricos, ela não vai suportar. Então ele guarda isso para si, ele não tem ninguém para conversar ou dialogar sobre esse peso que ele carrega. E depois que você sabe, você conhece alguns detalhes sobre a vida do Gregory Peck, porque se não me engano, o filho dele cometera suicídio, né? Um pouco antes dele ser convidado, contratado para fazer esse filme. E ele tem que fazer um filme no qual a personagem do filho dele morre. Então, provavelmente, muito daquela emoção, daquele choro, daquele sentimento que ele apresenta no filme, não é algo ficcional e meramente algo que é inventado pelo personagem. É o que de fato ele sentia, né, do luto dele pelo filho. Porque diferente da vida real, que as pessoas ela podem demonstrar e guardar o seu luto, no filme a personagem dele, né, que repetindo é o Robert Thor, ele
não pode demonstrar esse luto, né? Tem que ser simplesmente uma coisa interna, porque ele não pode deixar isso transparecer para a esposa dele. Então a personagem ele passa o filme inteiro ali tenso, né? E você acompanha ali aquela tensão, aquela amargura e o sentimento de luto que o Robert Torne ele não pode em momento nenhum prenunciar ou anunciar ou demonstrar. É muito angustiante ver o filme. Como eu disse, é um filme que eu assisto desde criança, mas sempre eu fico também amargurado ali junto com o Robert Thorne. Meu Deus, tanto sofrimento, e esse homem não pode nem, assim, conversar, dialogar com a esposa. Tem até um momento que tem um psicólogo, acho que é um psiquiatra, que está tratando da esposa dele. Ele, o psiquiatra pergunta, né, alguma coisa relacionada à sua esposa, ao seu filho, que você poderia me contar para ajudar no caso da sua esposa? Ele, não tem nada que de relevante que eu possa contar para ajudar no caso. E pronto. Porque ele poderia pelo menos, né, desabafar ali com o psiquiatra, mas não, ele não fala nada. Porque realmente ele sabe que, pela Cat ser essa mulher um pouquinho mais frágil, que é uma outra coisa que me incomoda, a maioria desses filmes é dos anos 60, dos anos 70, é a forma como eles caracterizam as personagens femininas, né? Porque ou são loucas, ou são pessoas frágeis, né? São pessoas muito delicadas, é, como é que eu posso dizer, instáveis emocionalmente e tal. E, como eu disse, essa visão acerca da mulher que é transmitida por esses filmes é muito machista, é misógina, eu não gosto, né? Mas, assim, eu tento superar essas coisas, porque realmente, se você for deixar de assistir um filme, porque ele tem alguma passagem que é racista, que é misógina, ai, você não vai ver muita, você não vai ver muita coisa não, porque é uma sucessão de, de, de atrocidades da forma como eles representam as atualmente chamadas de minorias. Porque, repetindo, como no filme lá, O Bebê de Rosemary, porque o negro no filme O Bebê de Rosemary é o vendedor de jornal, é o assessorista do elevador, é o taxista. O negro nesses filmes, por exemplo, ele só ocupa esses postos subalternos, né? Bem inferiores ali da sociedade americana, e, enfim. E a mulher, idem, né? Como eu disse, a mulher é frágil, a mulher é propensa a enlouquecer, a mulher sempre está passiva a essas artes do inimigo, etc. Sempre essa visão que tenta inferiorizar ou menosprezar ali o papel da mulher na trama. E nesse piorou, porque e agora, como eu disse, né? É bom sempre assistir esses filmes guardando um certo cuidado no momento entre aspas, julgar esses filmes, porque será muito comum nas tramas da época, que como diz, num filme como O Exorcista, que ele mostra como protagonista uma mulher divorciada, né, independente financeiramente, que é, entre aspas, uma profissional de sucesso na sua carreira, era algo que chamava a atenção certamente. Hoje talvez não, mas para um filme dos anos 70, mostrar uma mulher dessa forma, né, independente, forte, uma profissional que não depende do marido para manter a casa, o filho, etc., era uma coisa, entre aspas, impactante e importante. Agora, nesse filme aqui, da profecia, não tem nada disso não. As personagens femininas são fracas, são maléficas, né? São atrizes assim, qualquer nota, né? Ah, tem que ser uma mulher bonita, pega aí uma dessas atrizezinhas e bota aí no papel, pronto. Né? Porque o importante aqui, e repetindo, é um filme do Gregory Peck. Se tirasse todo o resto, porque basicamente é ele sozinho e casualmente ele dialoga com outra pessoa. Mas é ele falando com você, com o público, você sentindo as angústias, aquele homem cada vez mais amargurado por causa daquele luto em relação à morte do filho que ele não poderia expressar e essa dúvida sobre qual era a origem daquela criança. Que também é um ponto negativo, né? Porque a adoção é uma coisa legal, uma coisa bacana. Mas no filme cria-se isso, né? Você vai adotar uma criança, quem é a mãe dessa criança? De onde veio essa criança? Quais os malefícios que essa criança pode trazer à sua família, ao seu lar? É um ponto também negativo sobre o filme. Como eu disse, a adoção é uma coisa legal, mas no filme não é. E como eu disse, esse tipo de filme, como ele foi muito visto, ele acabou, entre aspas, entrando e lançando na mente assim, do cidadão, né, odiernamente, essas mensagens quase que subliminares que são
ruins, né? Sobre a adoção, sobre o papel da mulher na sociedade, etc. São elementos ruins que a gente tem que ver com certo cuidado. E uma outra coisa que eu queria falar, aproveitando o tema aí do coisa ruim, é essa tradução aqui da editora 34, do John Milton, que é um poeta inglês do século 16, né, barroco. E eu pensei, eu sou muito safo, vou comprar uma edição bilíngue, porque eu vou ler ali, tá, o texto original do John Milton em inglês. Só que, bicho, eu sei um pouquinho de inglês, mas acompanhar o inglês aqui do século XVI não é coisa fácil, não. Então eu vou ficar com o outro lado, ler em português, porque, como eu disse, ler um autor inglês do século XVI na língua original não é para qualquer um, não. Isso aqui merecia uma faculdade, um curso só para ler isso. E tem essas ilustrações que são belíssimas, né? Do Gustave Doré, né? Que são fantásticas, né? E ajudaram a criar esse imaginário sobre a vida após a morte, né? O inimigo, o combate contra essas forças das trevas e tal, que influenciam a cultura desde lá do século XV, do século XVI, e muito do que nós pensamos está relacionado a essa doutrina do demônio, esse poder dessas artes das trevas e tal, elas vieram muito mais da literatura, de textos como, por exemplo, a comédia do Dante Alighieri e do Lost Paradise, né, do John Milton, né? Em especial essa, porque aqui o Coisa Ruim, né, o Sete Peles, ele é apresentado quase que como um protótipo do herói romântico, do herói posteriormente dos romances burgueses, porque você olha uma ilustração dessa aqui do Philippe Torre, que é uma coisa fantástica, como eu disse, é um, um diabolos quase como um herói romântico, né, que luta contra as forças que são muito maiores do que ele, que se sente injustiçado e que quer, entre aspas, conquistar e definir um local que seja compatível com a grandiosidade do seu espírito, né? Que ele é expulso dos céus, né? E tem uma outra coisa que eu queria comentar, que, assim, para encerrar o vídeo, é que a direção do filme é de ninguém mais, ninguém menos. Peraí, fazer um mistério, não sei se todo mundo sabe, porque essa figura, ele foi o diretor de todas aquelas bobagens maravilhosas que eu assistia quando era criança, como Superman 1 e 2, Os Gunners, Os Feitiços de Áquila, Os Fantasmas Contra-Atacam, que é um filme divertidíssimo. Quer dizer, que é o Richard Donner. E a gente fica com essa coisa, né? Porque tem muita gente que faz essa diferença, né? Um cinema de arte, um cinema pipoca, né? Simplesmente por entretenimento. Eu não gosto de fazer essa divisão, porque se você colocar ali um bom roteiro, tiver um bom trabalho de direção de atores, boa fotografia, um diretor competente, uma diretora competente, você faz um bom filme, independente do tema. Mesmo que sejam supostamente esses filmes voltados para crianças, né, como Os Gunners, poxa, você construiria um filme que é muito legal, mesmo que não tenham, entre aspas, uma substância, né, subtemas, subtramas, elementos que levem você a refletir sobre algo mais sofisticado, mas são bons filmes. Quem veria mesmo hoje Superman, Feitiço de Áquila, Os Gunners, Máquina Mortífera 1 e 2, Os Fantasmas Contra-Atacam, e diriam que são filmes ruins. Não são filmes ruins. Agora sim, são filmes vazios, né? Você não vai tirar nada dali. Né? Buscar algum elemento substancial naqueles filmes ali é tentar tirar a lei de pedra. Aquilo ali é só para você assistir, se distrair, comer pipoca, namorar e pronto. Né? E o engraçado é porque assim, Superman é um filme que até hoje é, entre aspas, né, palatável. Porque eu me lembro que, de fato, quando eu tinha 5 anos e assisti ali o Superman do Richard Donner, realmente eu acreditava que um homem podia voar. Porque é tão incrível aquilo ali, ele cria com a sutileza, e tem aquele diálogo inicial, né? Do, nossa, do ator italiano, meu Deus. Deixa eu pegar aqui nas minhas anotações. Chega, cadê? É, eu até anotei para não esquecer, porque é muito nome. É,
Cadê esse nome, meu Deus? É... Ah, Marlon Brando. Como eu disse, quando tem aquela participação inicial, né, do Marlon Brando, e que ele diz, isso, senhores, não é ficção. Que é a maior, assim, eu aceito que o homem pode voar, mas que aquilo ali não é ficção, é uma brincadeira sem tamanho. E há toda essa alegoria, né, do Superman, do super-homem como uma espécie de Cristo ressurrecto, né? Cristo voltou. E aí, como ele será visto, né? Que é muito bacana. Que isso não estava originalmente lá nas histórias do início dos anos 40, no final dos anos 30. O Superman é de 1939, né? Já tinha ganhado vários filmes, séries animadas para TV e tal, mas a participação ali do Marlon Brando dá um peso à narrativa, né? A história que realmente até hoje eu gosto de ver, só por causa do Marlon Brando. Ver aquele momentozinho ali inicial, o momento posterior no qual o Clark ele se depara lá na Fortaleza da Solidão com essa informação que ele vem de Krypton e tal, né? Mas só o Marlon Brando, aquela atuação inicial dele, aquela coisa meio estranha, bizarra, grotesca, todo mundo de branco, no cenário meio negro azulado, é muito bacana, né? E voltando, né? O Richard Donner, né, que é o diretor da Profecia, ele também fez o Superman. Eu queria citar uma curiosidade, porque a impressão que eu tenho é de que o roteiro que ele havia preparado, que ele tinha para o filme Superman, talvez ficasse muito custoso para ser levado às telas, ou produzisse um filme muito grande, então ele dividiu em dois, e daí virou Superman e Superman 2. Porque até você percebe que o filme Superman ele acaba assim, de uma forma meio abrupta, você pensa, ué, já acabou? Né? Você fica querendo mais, né? E eu tenho a impressão disso, né? Que havia um roteiro original, que eles perceberam que ficaria muito custoso, que o filme ficaria muito grande, eles dividiram em dois e virou Superman e Superman 2. E alguns anos atrás, acho que uns 10, 15 anos, o Richard Donner, ele revisitou esse roteiro e utilizou como uma base para uma história em quadrinho, para uma série que foi chamada de O Último Filho de Krypton. E como eu disse, aquela história ali que aparece no filme, essa aqui aparece de uma forma, entre aspas, mais megalomaníaca, né? Do Superman. Porque assim, cara, é uma história em quadrinho, então você pode colocar qualquer coisa, né? Porque assim, no filme aparece Superman 2, né? Pelo menos aparece o Zod e mais dois kryptonianos. Assim, não só Superman sobreviveu, tem mais três. Aqui no História em Quadrinhos você pode colocar 50. Pode mostrar as cápsulas dos caras e as naves espaciais caindo assim, do céu à terra, no meio da cidade de Metrópolis, porque é uma história em quadrinho, né? Você pode desenhar o que você quiser, no papel cabe tudo, né? E no final aqui dessa revista, que eu achei bacana, tem a primeira aventura, a primeira história do Superman, que é bacana para a gente perceber como que esses desenhos eram feitos, né? E já na primeira página os caras contam a história dele, é um bebê que veio do espaço, é o último sobrevivente de Krypton, ele fala que ele é Superman, que ele é um homem forte, super poderoso, dá aquelas explicações básicas sobre a vida dele, dá uma pseudo explicação científica para as origens dos poderes do Superman e também tem uma historinha curta aqui envolvendo essa família adotiva do Superman e uma prima dele, né, que é a Supergirl, né, que aqui tá numa... É um desenho assim, bem... Parece que eles pegaram entre essas fotografias e desenharam em cima das fotografias. Não é aquele desenho mais cartunesco, né? Agora, aquela questão, né? Todo mundo branco, feliz, sorridente, mora no centro-oeste americano, aquela família típica, feliz, ordeira, respeitosa em relação à moral, os bons costumes. A Supergirl usa uma mini saia, mas não é tão curta, é só tipo assim, uns 3 dedinhos assim em cima do joelho, né? Não pode ser. Ela não pode usar uma saia muito curta. E como eu disse, né, parece que o Richard Donner, repetindo, ele revisitou aquele roteiro que ele tinha preparado, o que ele recebeu para o Superman, e extrapola aqui, porque como eu disse, no papel cabe tudo, e é possível fazer a trama mais fantástica e impensável do mundo, né? Porque a história é simples, né? Cai
em Metrópolis uma sonda, uma nave espacial, e dela contém o último filho de Krypton, né? Que não só Superman sobreviveu, né? Veio uma outra criança também foi enviada de Krypton, né? Com esse intuito de sobreviver à catástrofe lá planetária, só que a nave dele demora para chegar aqui à Terra e devido aos efeitos da viagem próxima ou superior à velocidade da luz, o tempo passa de uma forma mais devagar e, enquanto Superman já é um adulto, esse último filho de Krypton é uma criancinha de 7, 8 anos. E o Clark e a Lois adotam essa criança, né? Porque eles sabem qual é que essa criança é uma origem alienígena e é muito bacana, tem um desenho excelente. Né? E como eu disse, quem gostou lá do filme do Superman dos anos 70, acho que vale a pena revisitar isso aqui, né? Ou visitar isso aqui, conhecer o último filho de Krypton. E eu comprei, foi baratinho, foi tipo assim, R$ 9,90. Hoje, hoje R$ 9,90 não dá nem para pagar no sorvete. Imagina um livro desse tamanho. E voltando, eu gosto do Richard Donner, né, como diretor, mas ele só faz realmente essas bobagens maravilhosas que eu assistia quando era criança, né, como Superman, Máquina Mortífera 1 e 2, Os Fantasmas Contra-Atacam, Feitiço de Áquila, etc. Né? São essas bobagens que não tem nenhum fundo, ou não abre nenhuma possibilidade para uma reflexão mais profunda, mas ela é competente, ele sempre procura trabalhar com bons atores. Tem um Christopher Reeves, né, no Superman. E como eu disse, quem gostou daquela interpretação meio bonachão, bobo, né, bonzinho do Christopher Reeves, né, que infelizmente faleceu em 2004, vale a pena porque eles usam, entre aspas, aquele biotipo, né, do Christopher Reeves para representar aqui o Superman, já que ele é inspirado nessa caracterização, né, que ele deu a personagem. É muito, muito bacana, que o último filho de Krypton, quem quiser conhecer mais assim, sobre o trabalho do Richard Donner, ou revisitar, como disse, aquelas bobagens maravilhosas que eram reprisadas à exaustão pelo SB Esteira, pela Rede Global de televisão. Por enquanto é só, revejam aí a trilogia satânica, né? O Bebê de Rosemary, do Exorcista, a Profecia, e eu fiquei tão assim embasbacado pelo tema, né, do inimigo, que eu vou separar mais uns 3 ou 4 filmes sobre a temática para assistir, que são, tcharam, que é a Lenda, é, o Advogado do Diabo, tem um Fausto acho que é Jodorowsky, esqueci agora do Cidadão, um filme recente, acho que 2011, que eu quero rever, que eu só assisti uma vez, mas fiquei poxa, muito impactado pelo filme, que ele tem toda uma, uma estética, né? Vou chamar o que de impressionista? Acho que sim, muito bacana. E tem aquele filme que é preferido de Henrique César, né? Que é um amigo lá do Rosésio, que é Angel Heart, né? Que é o Coração Satânico, que é um filme impressionante. Que é com o Robert De Niro e o Mickey Rourke, que eu não sei o que foi que aconteceu com esse ator, que ele era um astro ali, um símbolo sexual dos anos 80, início dos anos 90, mas o cara some, reaparece lá naquele filme O Lutador totalmente deformado. Eu não sei o que foi que aconteceu com aquele cara, mas eu só tinha uma cópia desse filme que era legendado, que não tinha legenda, era em inglês. E o De Niro, mal dá para acompanhar ele falando ainda. Mas esse Mickey Rourke, cara, ele não fala inglês, não fala não, ele gronha. E você acompanhar o que ele tá falando sem legenda é impossível. Aí recentemente eu consegui uma cópia desse filme e por isso eu quero ver e rever esses filmes que falam sobre o inimigo e ver como que essa cultura popular, odierna, em especial através do cinema, constrói essa figura do mal, né? Porque eu gosto muito lá do Agostinho, e para Agostinho não existe uma substância que seja mal, né? Maléfica. O mal não existe. O mal é a essência do bem. Mas para o cinema, não. O mal existe, né? E ele é o Robert De Niro. Robert De Niro é o Cypher, né? É o próprio Mephisto, né? O diabo, o Satanás, a coisa ruim, o Sete Pedras. Eu acho que o melhor diabo do cinema é o. Tudo bem que tem um Al Pacino, que eu acho que fica ali pau a pau, né? Quem é o melhor? Quem é o melhor Satanás? É o Al Pacino ou é o De Niro? Eu acho que eu prefiro o Robert De Niro, né? Que tem uma cena que é clássica.
que ele está num restaurante ali barato com um detetive, que é interpretado por Mickey Rooney, e ele diz, em algumas culturas o, o ovo representa a alma humana. Aí ele pega um ovo cozido e cá, devora, né? Que é fantástico. Ele tem participações que são pontuais no filme, mas vale a pena ver. Então, para essa semana, o plano são isso: é rever esses filmes aí que falam do Sete Pérez, de coisa ruim, né? Do casco fendido, né? Do nosso tão avacalhado personagem da cultura popular nordestina, que é o Coisa Ruim. E por enquanto é só, que esse filme já está quase com 50 minutos, né? E até o próximo vídeo, os próximos filmes, os próximos comentários aí sobre filosofia, né? Até mais.